Me veio avante também a palavra, no livro dos Salmos, no capítulo 19. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor. Rocha minha e libertador meu. Amém. Glória ao nosso grande Deus. Salmo composto por Davi, para que por ele fosse louvado o nome do nosso Deus. Descreve aqui a excelência da criação e as leis que as governam, porque as criações de Deus, todas são governadas por leis que o Senhor próprio, pela natureza que criou, Ele deixou determinado para todo ser vivente e para tudo aquilo que Ele fez, tanto pelo poder da sua palavra, como também obra das suas mãos, no caso, o homem, o ser humano. Mas aqui, irmãos, Davi, na sua comunhão, ele observando o universo, vendo a glória, contemplando a maravilha de Deus nos seus feitos, onde o homem podia somente contemplar com seus olhos. Então, ele escreveu aqui que os céus manifestavam a glória de Deus e o firmamento anunciava a obra das suas mãos. Firmamento, irmãos, porque tudo que o Senhor fez e estabeleceu nos horizontes que os nossos olhos podem contemplar, isto permanece segundo o poder de Deus, que tudo governa. E quem observa isso pode também encontrar motivos para glorificar a Deus pela feitura daquilo que Ele construiu, que ninguém pode imaginar o tempo da duração da existência dos seres celestiais que Deus estabeleceu no seu grande universo. Aquilo que os nossos olhos veem, e muito mais deve existir que os olhos humanos não podem contemplar. Então ele dizia que um dia fazia declaração a outro dia,
E uma noite mostrava sabedoria à outra noite. Nós dizemos, e de fato sabemos que é assim, que todos os dias são iguais. Para nós, não há distinção de dias, a não ser pelos dias semanais e mensais e anuais também. Mas, de outra maneira, ao nosso ver, todos os dias são iguais. Mas a produção de cada dia não são iguais. Cada dia, ele tem uma geração de coisas que a própria natureza se encarrega de desenvolver, que não são iguais. Cada dia é de uma maneira. Por isso que ele, na sabedoria que Deus lhe deu, ele achava e via que era necessário que cada dia entregasse para o próximo todos os seus feitos, toda a ocorrência da sua duração. E a duração do dia estava durante o tempo da exposição ao sol. Então, era o tempo de luz, durante a manifestação da luz na face da terra. Ele considerava, então, o dia como de fato é. E cada tempo, que para nós sabemos que são 12 horas, tudo aquilo ocorrido nesse espaço de tempo, naquela data, naturalmente ele considerava que era declarado ao próximo, que até então ele não tinha nada a apresentar, porque iria iniciar a sua fase. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, isto aqui que Davi escreveu, ele também diz respeito ao nosso viver durante a nossa existência, que contamos também o nosso tempo de vida por dias e horas. Ele dizia que a noite, igualmente ao dia, ela também mostrava a sabedoria para outra noite, isto é, enaltecia a glória de Deus nela, para outra noite que se aproximava, fazendo essa declaração sem voz, sem linguagem, sem palavras. E eram ouvidos, então, irmãos, as suas declarações, dia para o dia e noite, mostrando a glória para a outra. Naturalmente, irmãos, que isto tem uma conotação também no sentido espiritual do nosso viver. Nós, a cada dia, disse mesmo o Senhor Jesus, numa das suas instruções, dos seus sermões, ele dizia, basta a cada dia o seu mal. Então, cada dia tem, irmãos, produção de coisas boas e produção de coisas não boas. Coisas que edificam, coisas que destroem, coisas que alegram, coisas que entristecem. Hoje, por exemplo, que daqui a quase 3 horas termina este dia 6 de maio de 2020 para nós. Quanta coisa aconteceu hoje, coisa boa, obras boas, que alegraram o Senhor, que enalteceram a sua glória, na graça que Ele derramou sobre o homem. Quantas coisas que alegraram o Senhor, e quantas coisas que não levaram alegria ao nosso Deus, mas pertence ao dia de hoje. E nós também, irmãos, temos que contabilizar a cada dia a nossa produção, aquilo que fazemos gerar pela nossa existência. Bendito seja o Senhor. Cada dia que nós vivemos, nos anais de Deus ficam registradas obras boas e as obras que não são boas. Nós ainda temos um recurso em Jesus Cristo, que nós podemos, irmãos, antes de se registrarem e efetivarem o registro das nossas obras que não são boas, temos o recurso em Jesus Cristo, que na nossa reconciliação com Deus, por Ele, podemos apagar as nossas obras, que nós conhecemos, que não são agradáveis a Deus.
E é tão certo isso aqui, porque mais na frente, Davi até escreveu que ele pedia assim: quem pode, ou melhor, perguntava para o Senhor, quem pode entender os próprios erros? Os erros que eu cometi hoje, que eu não tenho conhecimento, por falta de luz ou de sabedoria, ou até talvez de displicência minha, de descuido, minha memória, minha consciência não registrou. Mas se eu fiz alguma coisa assim, então essas que eu fiz sem saber, que não estão registradas aqui, mas eu crendo pela minha fragilidade humana, eu posso ter errado. Então eu vou aos pés do Senhor e peço para o Senhor Jesus interceder para apagar o registro dos atos que não agradaram deste dia 6. Senhor, expurga-me dos erros que me são ocultos. Eu não sei no que eu errei. Expurga-me, tira de mim. Mas agora aquilo que eu estou lembrando, digamos que eu estivesse agora lembrando de uma má obra que eu fiz conscientemente, então não adianta eu pedir ao Senhor que me expurgue dos erros que me são ocultos, porque eu sei. Então eu preciso usar um outro processo. É o processo da reconciliação. É o processo da humilhação e reconhecimento, e voltar aos pés do Senhor e humilhar e pedir que me perdoe, porque eu estou arrependido. Fazendo isso, lá vai o Senhor e apaga, irmãos, do meu diário, que está lá com ele guardado, aquilo que eu confessei, porque ele diz para confessar. Confessei, foi de coração, humildemente, ele aceitou, apagou. Então, na declaração deste dia 6, daqui quase 3 horas, para o próximo dia, será de coisa boa, porque eu já consertei os defeitos de hoje. Glória ao nome do Senhor. E ninguém escapa disto, irmãos. Escapam sim aqueles que na pureza, na simplicidade. Por isso, irmãos, que quando uma pessoa perde a sua memória, perdeu o juízo, não responde mais pelos seus atos, não tem pecado. Por quê? Porque a consciência não registra mais. Então não responde mais pelos seus atos. Mas quem tem boa memória, boa consciência, e de vez em quando erra conscientemente, não entre por este outro caminho. Perdoa, Senhor, as minhas faltas, porque tu sabes que eu sou fraco. Não é por aí. Tem que ir e confessar: Senhor, eu errei, eu tropecei, eu falhei, eu menti. Eu tenho certeza que se esse dia ficar deste jeito, na declaração dele para com o de amanhã, será um dia que deu prejuízo na minha vida espiritual. Não gostaria que ficassem em registro nos anais aí da eternidade os atos que eu cometi e que eu fui imprudente, que eu errei. Eu estou arrependida, eu estou arrependido. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, podes me perdoar, Senhor? Deus é bom, irmãos, perdoador. Deus é sofredor. Não que Ele sofra por algum desgosto, por alguma dor, não é isso. Ele suporta, Ele é paciente, é misericordioso. Ele sabe, por Cristo, por Jesus Cristo, que foi como nós, então Ele sabe da nossa fragilidade, Ele sabe da miséria humana como é. Por isso, irmãos, que na declaração de cada dia, como um dia faz declaração a outro, e à noite mostra sabedoria à noite, vamos hoje, irmãos, pedir ao Senhor que nos dê um pouquinho de sabedoria, para que a nossa declaração... Irmãos, querem ver uma coisa? A gente vê sempre, diariamente na internet, que ainda não chegou, não expirou o prazo para entregar as declarações para imposto de renda. Não é assim aqui no Brasil? Então as pessoas estão um pouco tranquilas, mas de vez em quando lembra que deve declarar. Então ele deve declarar tudo que recebeu
é tudo que gastou, o que enriqueceu e o que empobreceu. E deve declarar com justiça, porque ele pode ser apanhado e, se ele não estiver corretamente, ele deverá responder por um delito. Não é assim? Então, o que faz a pessoa? Se preocupa todos os anos. Quando excede em alguma coisa, já pensa, é o ano que vem eu vou ter que declarar. Então, deixa eu primeiro consertar isso aqui, porque se eu não arrumar agora, depois vai ser tarde. Irmãos, enquanto não chegar a hora da declaração, não chegar a hora da cobrança, corre aos pés do Senhor e declara-lhe a tua pobreza, declara a tua dependência e peça isto que Davi ensinou. Olha, irmãos, isso aqui tem sabedoria nisto aqui, porque ele disse assim: Senhor, tira de mim aquilo que me está oculto, Senhor, apaga, livra dos erros que me são ocultos, porque eu devo errar tanto e não sei. A minha consciência não acusa. Agora, por consciência acusar, irmãos, vejamos que tem um detalhe importante. Quando é que a consciência acusa? Quando ela está boa. Consciência má não acusa, ela está desregulada, ela não mostra mais. A pessoa fala e diz: minha consciência não me acusou. Não acusou porque ela não tem mais sensibilidade, perdeu a sensibilidade com Deus. Então a pessoa erra, não sente mais. Mas quem tem boa consciência, falhou imediatamente. Aliás, antes de falhar, ela avisa: não fale isto, não faça isso, não vá lá, não cumpra isto, não haja desta maneira, porque isso Deus não se agrada. Ela fala, irmãos. É a balancinha que nós temos aqui. Se ela não for enganosa, se ela for justa, então ela acusa e mostra. Agora, se ela estiver avariada, ela mostra errado. E o que faz o nosso adversário? O trabalho dele é avariar a nossa consciência, desregula a nossa balancinha aqui dentro do nosso cérebro, e ela fica uma balança enganosa. E balança enganosa o Senhor tem nojo, não aceita. Bendito seja o Senhor. Perante Deus, irmãos, o Senhor aceita o peso justo. Balança que engana é abominação perante o Senhor, mas a justa o Senhor aceita. E o que faz o Senhor? Todos os dias faz o que está fazendo agora. Ele vem regular e ajustar a balança de cada um, a consciência de cada um. Se a tua consciência não está boa hoje, porque ela te faz lembrar que você de fato errou, de fato cometeu o que desagradou a Deus, vá logo aos pés do Senhor, reconcilia-te com Ele e peça a Ele libertar-te da má consciência. Se Ele te liberta da má consciência, ela fica direitinha. Quando ela te acusar, é porque realmente você não deve agir, não deve fazer. E quando ela estiver tranquila, você está tranquilo, porque ela não te pesou, não te mostrou. E o que faz o Senhor, irmãos, é ajustar a nossa consciência. E o que faz o nosso adversário é desregular a nossa consciência. De que maneira? Hoje ouvimos a palavra, nós cremos, aceitamos, damos glória a Deus, ficamos contentes. Amanhã, hoje mesmo, aparece uma situação que desagrada a Deus. Aí vem uma coisa no nosso pensamento e diz: você pode fazer, porque afinal de contas você é fraca, você é fraco, ninguém é perfeito. Mas eu ouvi hoje a palavra. Mas quem que consegue cumprir toda a palavra? Deus é bom. Pronto, deixamos o inimigo ir lá e mexeu na nossa consciência, pronto, não acusa mais. Aí você mente, aí você engana, aí você cobiça, aí você odeia, aí você tem ciúmes, aí você fica invejando este ou aquele, porque a consciência não acusa mais. E chega amanhã, você vai fazer a declaração, está em débito. Vamos consertar isto agora?
Santo é o Filho de Deus. Aceita, irmão, irmã, quem estiver ouvindo, seja aqui, seja onde for, receba agora por esta palavra a condição de achegar-se ao Senhor e dizer: Senhor, pelo amor do teu nome, regula a minha consciência, dai-me uma boa consciência e perdoa os meus erros, que eu me arrependo de ter errado. Fazendo isto, aceite agora a resposta, o perdão de Deus. E o perdão de Deus tem confirmação. Sabe quando que se sente o perdão de Deus? Quando o Espírito de Deus se movimenta em nós e confirma em nós que nós estamos perdoados. Santo é o Senhor. Então, antes de dormir, faça a tua declaração, entregue na mão de Deus e durma tranquilo. Por quê? Porque sei que não vou ser cobrado, sei que não há irregularidade na minha declaração, sei que a minha confissão perante o Senhor é de sã e pura consciência. Irmãos, por que falamos em consciência? Porque no passado, o povo de Israel caíam, as pessoas pecavam, cometiam delitos de toda maneira. E depois então ficavam preocupados. Aí iam no sacerdote, faziam uma confissão: olha, sacerdote, eu fiz um ato ilícito, eu cometi isso, eu roubei isso, eu cometi, enfim, contava a história. E o que fazia o sacerdote? Impunha a ele um sacrifício. Ele tinha que cumprir aquilo. E, uma vez cumprido aquilo, ele ficava perdoado quanto ao seu corpo. Mas a consciência de pecado, sangue de animais, nunca teve poder de libertar. Somente poderia libertar quando houvesse um sangue imaculado. E este sangue imaculado é o sangue de Jesus, o Filho de Deus. Este sim tem poder de libertar da má consciência. Então, quando alguma coisa nos perturba e nos quer induzir ao erro, nós temos um recurso: é o sangue do Senhor Jesus. Senhor Jesus, cobre-me com teu sangue. Pronto. Vem o sangue do Senhor Jesus, te cobre, aquela força maligna desaparece, o ímpeto da tua carne murcha. Santo é o Senhor. Aquela coisa que te incomodava, que o teu sangue fervia, de repente desaparece com o poder do sangue remidor do Filho de Deus. Então agora, na tua comunhão, na tua necessidade, irmão e irmã, de que seja protegido contra estas turbações espirituais, sejamos todos cobertos com o sangue do concerto eterno. Então a força do mal desaparecerá e nós seremos livres, irmãos, de transgressões, livre também, irmãos, desta coisa que pode nos tomar, porque quando ele disse: expurga-me dos erros que me são ocultos, ele diz também: e da soberba, livra o teu servo, para que não se assenhoreie de mim. Então serei limpo, livre de grande transgressão. Irmãos, soberba jamais, humildade sim. Se a igreja precisa de humildade para rebater a soberba que quer tomar, poderoso é o Senhor por esta palavra, que derrame dos céus agora o dom da humildade. Santo é o Senhor, povo humilde do Senhor, a soberba não te fará errar diante de Deus. E não havendo a soberba, irmãos, nós vamos poder dizer como Davi dizia, enaltecendo a palavra de Deus, enaltecendo, irmãos, aquilo que Deus de melhor podia fazer para o homem, de fazer com que o homem sentisse o temor de Deus, que lhe trazia toda a limpeza.
e também fazia receber os juízos de Deus, que a palavra é o que estamos vendo agora, são verdadeiros e justos juntamente. E quem é que pode condenar aquilo que o Senhor está falando agora? Pois isto que está sendo pregado é a essência da vontade de Deus na nossa vida. E são mais desejáveis do que o ouro, sim, do que o ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. E por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Bem-aventurado quem guardar agora este conselho, que toda amargura da tua vida afaste-se agora, pela doçura dos favos de mel, que agora vem descendo dos céus, que complemente o que te falte, que toda a tua turbação deste dia, a tua inquietação deste dia, quem sabe os conselhos que foram dados hoje abrangeram muitos lares, muitas pessoas que viram em si mesmo essa grande necessidade. Então estás assim, nesta condição, receba agora estes favos de mel e estes licores que descem dos céus, e afaste da tua vida toda a amargura de hoje que te fez contender, a amargura de hoje que te fez perder a paz, que te fez errar, que te fez falhar, que te fez dizer até o que não devia. Seja agora tudo isso afastado da tua vida, e receba agora na tua comunhão este licor doce que apaga toda a coisa maligna que entrou na tua vida. Existem lares, irmãos, pela palavra, o Senhor mostra claramente que estão hoje no máximo limite, que já não suportam mais. Estão como duas fases que, se encostar, dá um curto-circuito e pode haver um incêndio. O Senhor, por esta palavra, desfaz todo o mal, limpa a nossa consciência, adoça a nossa... Até alguém que sente amargura na sua boca. O estômago ficou ruim hoje. Todo o meu ser se descontrolou. Fiquei num estado deplorável, de tão nervosa, brigava até com a minha sombra. Em nome do Senhor Jesus, receba a paz, que excede todo entendimento. Dá para cantar um louvor ao teu Deus agora? E apagar toda esta mágoa que subiu na tua mente? Sejamos todos agora, irmãos, aproximados de Deus pela comunhão, e que a graça do Filho de Deus nos cubra, e todo este mal seja afastado, e daqui a pouco declaremos ao Senhor: Senhor, graças te dou, porque o dia de hoje deu lucro, o dia de hoje foi melhor do que o amanhã, do que ontem, e o de amanhã certamente será melhor ainda. Deus seja louvado.